Como grandes empresas usam o poder dos arquétipos não apenas para atrair, mas também fidelizar seus clientes. E como você pode fazer o mesmo? E aí, tudo fantástico com você? Essa compreensão do lugar dos arquétipos nessa questão do mundo do marketing é muito interessante porque ajuda a gente a entender principalmente a importância desses elementos primordiais no mundo em que a gente vive. Lembremos, já comentei isso aqui no vídeo específico sobre arquétipos que eu vou deixar marcado aí em cima. Nós vivemos em um mundo simbólico. Por vezes, e muitas vezes na realidade, a gente nem mais percebe essa questão porque já é automatizado na consciência humana. É por isso que quando você vê o semáforo indicando vermelho, você já sabe que é parar. Tá ok, você aprendeu que vermelho é para parar, mas de onde vêm esses elementos? Você automaticamente, inconscientemente, você associa, você acessa um lugar, um plano dos arquétipos em que o vermelho simboliza perigo, significa atenção. Da mesma forma, quando você vê comerciais com a figura da mãe, por vezes você se pega até já emocionado, chorando, e nem entende às vezes por quê. É porque você tem lembranças da sua mãe? Também, mas é porque você acaba se conectando com toda essa rede do inconsciente coletivo em que mãe sempre vai estar ligado à proteção, a cuidado, a carinho. Então, é por isso que entender essas questões de como esses elementos são utilizados pelo marketing por grandes empresas é vital, até mesmo para que você também possa acessar, se alinhar com esse conhecimento, não apenas para a sua vida pessoal, mas também profissional. Falando isso, eu vou trazer aqui, falar de 3 marcas os que se alinham com arquétipos específicos que acabam utilizando esse rico potencial para poder captar, para poder atrair, fidelizar, para fazer mais do que clientes, e sim seguidores. Eu vou falar aqui do caso da Nike, da Starbucks e da Apple. Ou seja, são 3 empresas que utilizam arquétipos diferentes no seu diálogo com o consumidor. Elas se alinham com um público específico que também compartilha desses mesmos arquétipos. No caso, primeiro, falar da Nike. A Nike que usa o arquétipo do herói. Isso está presente bem na logo da própria empresa, onde a gente vai ver essa seta para cima, apontando para cima, que dá sempre essa ligação com algo correto. Lembra lá dos tiques que a tua professora dá lá nas suas avaliações? Então, mas mais do que isso, esse símbolo aí também remete à asa da deusa Nike, de onde a empresa tira o seu nome, que na mitologia grega estava conectado com a deusa da vitória. E é por isso que quando você olha para a Nike e os comerciais, o diálogo que a empresa estabelece com seus consumidores vai sempre apontando essa ideia de vitória, de avanço, de ganho. O que é típico do arquétipo do herói, em que você tem esse personagem que após aprendizados, após vencer obstáculos, chega ao seu objetivo. No segundo caso, falar da Starbucks, que mostra muito bem como, mesmo vendendo um produto tão comum, tão ordinário à primeira vista como café, ainda assim você consegue transformar uma marca em algo icônico, de forma a atrair não apenas compradores, mas também seguidores fiéis que defendem a marca e todo o valor que ela agrega a um produto tão comum como o café. No caso da Starbucks, a gente está falando de uma marca construída a partir de diferentes elementos. Começando pelo próprio nome da empresa, a gente vai ver que é uma referência ao personagem literário do romance Moby Dick, do americano Herman Melville, romance clássico da literatura americana do século XIX, em que nós temos a obsessão do Capitão Ahab em perseguir e matar a baleia branca Moby Dick, baleia essa que arrancou a sua perna, e por isso mesmo Ahab acaba levando toda a tripulação do seu navio, o Pequod, em uma jornada em busca de vingança. Nesse processo, a gente vai encontrar o personagem Starbuck. O Starbuck era o primeiro imediato da baleeira Pequod, e ao contrário do Capitão Ahab, Starbuck era sólido e estável, o que acabava fazendo um contraste com a loucura obsessiva do Ahab, que não importava de sacrificar toda a sua tripulação em busca de vingança contra a baleia branca. No mundo moderno, a obsessão de Ahab em destruir a baleia mostra muito bem esse vínculo com a destruição hoje em dia do meio ambiente, e isso acaba criando um contraponto na figura do Starbuck. Não é à toa que o verde também faz parte do logo da empresa, mesmo porque faz mais essa conexão
conexão com a natureza. As lojas Starbucks acabam utilizando o arquétipo do explorador no sentido de que ela estabelece uma conexão com pessoas que querem mudanças, com pessoas jovens, geralmente. Por isso que a empresa deu uma preferência, por exemplo, de se instalar perto de universidades, onde você tem maior presença de jovens, como também de discussão de outras alternativas sobre os rumos da sociedade. Mas certamente o elemento que mais chama a atenção no logo da Starbucks é essa criatura mítica que aparece no centro do logo, que é uma figura feminina, cujos seios estão cobertos pelos seus longos cabelos e que de cada lado dela aparece duas caudas. A gente está falando aí, no caso, de uma sirena. A sirena é uma criatura mitológica ligada à mitologia grega. Originalmente há muita confusão entre sirenas e sereias. Mas lembrando, as sereias, elas são criaturas femininas, metade mulher e metade peixe, ao passo que as sirenas, elas são originalmente criaturas aladas, cujas vozes seduzem os homens, levando os homens para o submundo. As sirenas são criaturas do submundo que usam o poder da sua voz para seduzir os homens. É interessante até comentar, porque na Odisseia, se você prestar atenção em imagens de vasos gregos, por exemplo, você vai observar a clássica cena do Ulisses amarrado no mastro, e na verdade o que você tem são sirenas sobrevoando ele, que com seu canto tentam seduzi-lo para levá-lo para o submundo. Mas, no caso, acabou com o tempo havendo uma confusão e as sereias é que acabaram incorporando esse papel de canto sedutor sobre os homens. No caso, até, o que acontece é que na Idade Média começou a aparecer representações de sirenas que usavam asas, representados também como sereias. Isso é típico da Idade Média, onde você acaba tendo diferentes versões de uma mesma criatura mitológica. E com o tempo, acabou que as sirenas acabaram também identificadas como metade mulher e metade cauda. Nesse aspecto também, o fato de ela ter duas caudas é explicado pelo ponto de que as sirenas tinham a capacidade de se transformar em seres humanos, ou seja, as duas caudas representam pernas. E aí há diversas lendas na Idade Média, sendo uma das mais conhecidas, uma do final do século XIV, em que um rei, um antigo rei da Escócia, ele se encontra uma sirena e acaba se apaixonando por ela. No caso, ele encontra ela na forma de uma bela moça. E aí se casa com ela, tem três filhas, e há sempre uma proibição de que, num determinado dia, o rei não veja a sirena, no caso a sua esposa, se banhando. E o rei, no primeiro momento, acha muito estranho, mas depois de um tempo ele acaba violando essa proibição, e quando ele vai observar, ele vai ver que é um ser metade humano e metade peixe, com duas caudas, as duas caudas fazendo menção às pernas. Da mesma forma também é sempre bom dizer que, na perspectiva do antropólogo Angèle Rieu, os longos cachos encaracolados apresentados aí pela figura se ligam às espirais do desejo subconsciente do vir a ser, muito conectado ao elemento do mar, e nesse caso sustentado tanto pelo nome da empresa, que é o nome de um personagem forte masculino, como também de uma personagem feminina. Se a Nike usa o arquétipo do herói, a Starbucks o arquétipo do explorador, a gente vai ver que a Apple, que é o nosso terceiro caso, usa o arquétipo do criador. No caso, há diversas especulações, inclusive lendas urbanas, sobre a criação do logo da Apple, ou seja, da maçã mordida, inclusive uma associando ao matemático Alan Turing, que por conta do preconceito que sofria por ser homossexual, ele teria se suicidado comendo uma maçã envenenada. Alan Turing, que foi um dos pais da computação. Mas essa versão acabou sendo desmentida pelo designer Rob Janoff, que foi contratado pela Apple em meados dos anos 70 para dar uma nova identidade visual à empresa. De acordo com Steve Jobs, na verdade, isso foi uma escolha aleatória baseada no seu amor pelas frutas. E, no caso, a mordida aí é simplesmente para que as pessoas não confundissem, no caso, o símbolo com uma cereja. Mas a verdade é que a Apple o símbolo se tornou um poderoso remetente a elementos míticos, no caso aí, elementos religiosos, porque ainda que, nas próprias palavras do Steve Jobs, a ideia aí seja a questão da remetendo a maçã de Newton, a maçã que cai, e aí vem toda uma sorte de ideias. No caso, a maçã
maçã se conecta a elementos mais antigos, elementos religiosos. A gente está falando da maçã do Éden. E essa mordida na maçã já dá o elemento de transgressão, o elemento que possibilita a sabedoria e a criação. E a partir daí é que a humanidade cria suas ideias. E por isso que a Apple é muito conectada com o arquétipo do Criador, que, como tal, sempre aponta para novas possibilidades de você enxergar o mundo, algo que a Apple e seus produtos vivem fazendo. E da mesma forma que essas empresas acessam os arquétipos para poder estabelecer uma comunicação com o seu público-alvo, os artistas, em geral, atores e atrizes, cantores e cantoras, também utilizam esses elementos, por vezes inconscientes, para estabelecer a sua marca pessoal junto aos seus fãs. Esse é o caso, por exemplo, de Tom Hanks. Tom Hanks é o típico caso de um ator que utiliza o arquétipo do inocente. Basta ver também as suas escolhas profissionais. Nos anos 90, inclusive, ele e a Meg Ryan protagonizaram diferentes comédias românticas, mesmo porque os dois também sempre se conectam a essa ideia de pessoas que acreditam em valores, de pessoas inocentes demais que acabam desafiando as próprias convenções de um mundo hostil. Você vê isso no grande filme Forrest Gump, por exemplo, do Tom Hanks, você vê isso no Náufrago, você vê isso em diferentes obras. Da mesma forma que, para citar um caso de atores antigos, James Dean, conectado ao arquétipo do fora da lei, do rebelde, né? Então você está vendo como é que esses elementos também são usados para você estabelecer uma marca pessoal de forma que você chegue antes mesmo da sua presença. Então, quando seu nome é anunciado ou publicado em algum lugar, automaticamente isso já gera uma imagem na cabeça do seu público de forma que ele possa estabelecer uma ligação maior com você. E aí eu te pergunto, qual é a sua marca pessoal? Como você está se dialogando com o seu público além das palavras? De que forma esses arquétipos podem ser úteis para você, não apenas na sua esfera pessoal e profissional? É por isso que, se você quiser conhecer mais sobre esses elementos, como acessar e sintonizar os arquétipos, fica o convite para você estar no Fantástico Cursos no dia 14 de outubro, nessa segunda-feira, às 8h30 da noite, quando eu vou fazer uma live para justamente explicar como os arquétipos podem ser essenciais para você criar e se recriar. Fica o convite nessa segunda-feira, 14 de outubro, às 8h30 da noite, pré-lançamento do curso Como Criar e se Recriar com Arquétipos. Caso você assista esse vídeo no ano 2050, é só procurar aqui embaixo na descrição do vídeo sobre maiores informações sobre o curso Como Criar e se Recriar com Arquétipos. Não fique dependendo dos outros para você se destacar e ter reconhecimento pelas suas ações ou por quem você é. Fica a dica. Muito obrigado pela sua presença. Vejo você na nossa live nessa segunda-feira, 14 de outubro, às 8h30 da noite. Obrigado pela presença e até mais.